a gente ter noção, a gente vai ver se chega até a sucessão da parte, tá? Artigo 108. Mas o nosso programa é do artigo 1º ao 484. Então a gente vai até o artigo 484, segurando na mão de Deus com muita fé, muita perseverança. Essa parte do processo civil é a parte maior do processo civil. Depois vocês veem na molezinha, no próximo processo civil, aí vocês estudam sentença, recursos e tá tranquilo. Aí depois vocês vêm para o processo de execução, que é processo de execução, procedimento especial e as questões relacionadas aos remédios constitucionais. Então a primeira porrada é agora para a gente ter a noção e depois a gente dá uma relaxada, dá uma descansada. Se bem que o de agora é bem próximo da gente, o próximo já um pouco mais distante, que fala a respeito de recursos, né? Sempre quando a gente faz estágio, a gente faz em primeiro grau de jurisdição, é muito difícil a gente visualizar isso em segundo grau. Bom, eu sinalizei aqui algumas questões que a gente vai precisar dar uma olhada para a prova, para o simulado da semana que vem. Princípios, tem 4 questões só de princípios, então 40% do simulado é dentro de princípios. Princípios do artigo 1º ao artigo 12, e aí eu estou sinalizando tudo no código, tá? Para a gente dar uma olhadinha no código, porque isso fica mais fácil da gente entender. Então lá nas nossas primeiras aulas, nós conversamos sobre princípios, nós falamos sobre, eu estou iniciando pelo final, tá? Falando sobre o simulado, porque depois quando eu terminar a gente vai embora na paz do Senhor. Hã? Do primeiro ao 12. Então quando a gente pega lá, artigo 2º, ele fala que o processo começa por iniciativa da parte, aí a gente viu que é o princípio da inércia, né? A justiça ela é paradona, se você não cutucar ela, ela não funciona. Ah, mas o juiz viu, ele não viu. Ver é uma coisa, agir é outra totalmente diferente, tá? Então, observa aí, princípio da inércia, princípio do contraditório. Aí, se for possível, abra uma sala de aula virtual só para vocês lerem a respeito desse princípio e depois que você lê a respeito dele, você vai lá no código, dá uma lida do artigo 1º ao artigo 12. Então, anotem para vocês. Inércia, princípio do contraditório e ampla defesa, né? Se uma parte fala, a outra também tem que falar. Mais à frente a gente vai ver essa movimentação. Fez a ação, distribuiu a petição, tem que citar a parte ré para ela contestar. Parte ré traz novidade, a parte autora tem que falar em réplica. Parte autora trouxe novidade em réplica, a parte ré tem que falar em tréplica. Então isso aí é o que a gente chama do princípio do contraditório e da ampla defesa. Ninguém pode ser pego de surpresa. Eu tenho que ser, tanto é que mais à frente a gente vai ver uma questão diferenciando intimação de citação. Intimação, se tornar íntimo do processo. Tudo que acontece no processo, eu tenho que tomar conhecimento, tá? Além disso, isonomia e primazia, tá? Aí dá uma lida nesses 4... Primeiro, esses 4 princípios lá na sala de aula virtual. Isonomia e primazia. Primazia da decisão, que a gente precisa estar atento também com essas questões. Então, inércia da jurisdição. A justiça só vai agir se ela for provocada. Primazia. Isonomia para quem já fez direito constitucional foi apresentado no artigo 5º, caput no artigo 5º, tá? Então quando a gente, não precisa ir lá para a Constituição não, só estou sinalizando. Então quando a gente fala aí da isonomia, as partes têm que ser tratadas de forma igual no processo. Então se um fala, o outro também tem que falar. Lá, quando vocês estiverem estudando a questão relacionada à sentença, que não é a nossa parte, a parte do próximo, vocês vão ver, se o juiz deu 10 minutos para a parte autora falar em alegações finais, a parte ré também tem que ter 10 minutos para falar. Ele não pode dar 10 para um e 20 para o outro, impossível. Por quê? Porque aí
custodiante da questão da isonomia. Então, uma vez provocado a jurisdição, uma vez a parte provocando o judiciário, isso aí é só para a gente relembrar que foi nossa primeira aula, né? Então, já faz tanto tempo, já faz um mês, já faz tanto tempo que pode ficar esquecido. E aí, quando a gente fala da isonomia, a gente está falando exatamente desse tratamento igual dentro do processo. Gente, tratamento igual dentro do processo, a gente tem que ter muito cuidado, porque essa igualdade que a gente fala no processo é questão de tempo, é questão de fala, tudo tem que ser igual. É claro que tem, o processo vai ter desproporcionalidade entre as pessoas que estão lá. Se eu não visualizar dessa forma, eu estou sendo muito irresponsável. Se você está lá, vamos tomar a fala da colega que ela falou da questão do direito do trabalho. Nossa Senhora. É claro que o empregado sempre vai estar em desvantagem do empregador. É assim que se pensa. Tanto é que a justiça trabalhista, o que o juiz faz? Ele tenta fazer isso aqui na balança. Ah, mas o juiz está pendendo para o lado do trabalhador. Sim. A ideia da justiça trabalhista é essa, fazer o quê? Essa equiparação, essa igualdade. Mas não vamos ser levianos com essa questão da igualdade, tá? E aí a gente pensa que tudo é igual, não é. A vida não é igual. Por isso nós somos indivíduos. Cada um é diferente do outro. Somos indivíduos. E a questão da primazia do mérito. O que é isso? O juiz vai julgar o mérito do que está sendo pedido. Ele sempre vai se atentar, por isso que a gente sempre fala assim, olha, cuidado, na hora que vocês fazem a petição inicial de vocês, que vocês fazem o pedido, você está delimitando a atuação do juiz. Ele não pode julgar fora daquilo ali. Então, essa delimitação, o juiz vai priorizar sempre pela prestação jurisdicional. Ah, Dulce, mas eu vi um processo que o juiz encerrou ele sem julgamento do mérito. Isso é exceção. Isso não pode ser regra no ordenamento jurídico. Porque quando eu provoco o judiciário, eu provoco para quê? Para ter uma resposta. Eu sempre provoco para ter uma resposta. Então, quando a gente vê os artigos 12, e aí vocês veem como que ele dá o subsídio para a gente trabalhar todo o processo. Então, a gente tem que pensar aí a respeito desses princípios. É importante que vocês deem uma lida lá na sala de aula virtual, no sábado, a respeito desses princípios, e o Código de Processo Civil, que não dá para a gente pensar nesses princípios sem ler os 12 primeiros artigos que a gente tem no Código. Cronológica de conclusão. Ah, tá. Cronológica, eu olhei para ver quem era o que. Eu não falei nada disso, bom, mas tudo bem. Ah, meu Deus do céu. Outra questão aí pra gente. Função jurisdicional, né? E aí a gente vai seguir na realidade ele se concentrou muito no início do Código de Processo Civil, tá? Por exemplo, competência, não tem nada disso no nosso simulado. O nosso simulado está concentrado nas aulas iniciais. Apesar de sinalizar lá tema 2, tema 3, tema 4, é uma coisinha ou outra do tema 3 que você, com o início do código, você consegue resolver. Então, está muito centralizado dentro do início do código. Por isso que eu estou sinalizando para vocês o código. A partir do artigo 16 também, claro, para eu entender o artigo 16, eu tenho que ler o 13. Então, a gente está sempre no início do código. E aí, a gente pega a parte de cooperação, que eu conversei também com vocês a respeito da cooperação e se concentre sempre naquela informação que eu trouxe para vocês. Quando a gente está diante da cooperação internacional, eu tenho que entender que tem processos que somente poderão ser decididos na jurisdição brasileira. Exclusividade. Qual é a regrinha para ele ser atendido só pela jurisdição brasileira, da exclusividade aí? O terreno tem que ser aqui. Estamos trabalhando com questões imóveis. Então, se é a questão imóvel, quem? Por causa da soberania do Estado, né? Então, não vai poder outro Estado decidir sobre um pedaço de terra que está no Brasil.
Então, revisitar esses artigos no que tange a essas questões. É 13 mesmo, né? Que fala sobre a cooperação é 13. Não, cooperação a gente já está lá no 26. Limite da jurisdição começa no 21. A gente precisa ler 18, 19, 20, 21, a gente vai dando uma sequência. A maioria desses artigos eu já li com vocês, então quando vocês leem, vocês vão lembrar do que se trata, tá? Artigo 21, limite da jurisdição. O artigo 21, ele fala dos limites da jurisdição. A partir do 46 não cai nada. Porque o 46 é a questão da... Mesmo estando sinalizado no tema 3, mas o tema 3 ele diz jurisdição e competência. Então, de competência não cai nada. Quando a gente fala de cooperação, de tudo isso aí a gente está falando de jurisdição. Então, a jurisdição cai. A parte de competência não cai. A parte de competência é aquela que é um pouquinho mais... talvez a gente tenha um pouquinho mais de dificuldade, mas uma leitura no código resolve. Mas não vai cair no simulado as questões relacionadas à parte de competência. Mas aí, depois da parte de competência, a gente encerrou ela semana passada. Que a gente foi até... Falamos sobre incompetência e hoje a gente começa no artigo 70, que são sujeitos do processo. No artigo 70, a gente tem uma questão relacionada a essa parte de hoje, mas quando eu falo que a gente tem uma questão relacionada à aula de hoje, no que tange a capacidade processual. Mas ele vai cair não, nessa aula de hoje, não vai? A parte de capacidade processual, só a parte de capacidade processual. Então, a parte de capacidade processual é esse primeiro quadro aqui. E aí, nesse primeiro quadro aqui, a gente tem do artigo 70 até o artigo 76. Então, vocês veem, pula toda a parte de competência, a partir do 42 nada, e aí a gente vai só para o 70 agora, que é essa primeira parte que está aqui assinalada no código, tá? Lembrar que lá no início, quando a gente estava também trabalhando as questões, a gente chegou a dar uma olhadinha na vigência da lei processual. Lembra? Vigência da lei no espaço, no tempo. Então, dá uma olhadinha. Aí eu sugiro que vocês deem uma olhadinha na sala de aula virtual nessa temática. A questão da vigência da lei processual. A senhora lembra onde está qual tempo? Acredito que seja no primeiro. No primeiro, já não sei qual módulo. Mas eu acredito que seja nos últimos módulos, porque o primeiro módulo é a parte de princípios. Acredito que seja no... Ela ficou, apesar de sinalizar tema 2, 3 e 4, ela está muito concentrada no tema 2. Tá? Tema 3 tem uma questão ou outra, e tema 4 tem especificamente uma questão, que é a que a gente vai trabalhar hoje. Tá? E aí, para a gente estar tranquilo, porque nós temos até o tema 6, a gente está iniciando o 4 hoje, então a gente tem ali abril, maio e junho para a gente trabalhar 3 temáticas. Bom, se a gente levar em consideração que a gente trabalhou a parte principiológica, que é a parte mais extensa, e a gente já trabalhamos 100 artigos, para chegar a 400 é mole para a gente. A gente vai até o artigo 484, meu bem. 485 é para o próximo processo. Até 484 é conosco. E a gente não abre mão disso. Isso é mole pra gente. Não se preocupa, não. Não sei. Oi? Nós é nós. Teoria da decisão, que é o próximo processo civil, aí começa a partir de sentença. Sentença, coisa julgada e recursos. Eu sempre tenho uma crítica para fazer nessa grade, no que tange a teoria da decisão, mas não adianta que não irá mudar. Os piores recursos estão como atividade prática supervisionada, que é o recurso extraordinário e o recurso especial. São os recursos do STJ e STF. Esses 2 recursos são o que vocês vão estudar, é aquela parte que vocês têm de um crédito que vocês estudam, que é a atividade prática supervisionada. Então, a gente ainda tem a diminuição desses 2 para a sala de aula,
mas vocês têm que se dedicar a esses dois. Sempre caem questões desses dois recursos. Então a gente precisa ir. A gente está o tempo todo mexendo no Instagram, cara, segue STF e STJ. Não tem como. STF e STJ, a gente tem que estar o tempo todo seguindo esses dois tribunais, que aparecem lá de novidade, que vai vir para vocês sinalizando, mas no STF ele tem algumas situações específicas que vai ser cobrado de vocês e que vocês terão que estudar em casa. Eu sempre sinalizo o seguinte: dá uma lida primeiro na lei. Sempre a gente lê primeiro a lei. É o que a gente está fazendo aqui. Eu estou conversando com vocês, mas estou sinalizando o quê? O artigo do Código de Processo Civil. Vamos no artigo de... Vamos falar a respeito de capacidade processual. Tá, capacidade do processo e capacidade para causa. A gente vai fazer uma diferenciação entre um e outro. Mas o artigo 70 tem que estar com a gente. Então, daí para frente, questões relacionadas ao processo, a gente tem que ler o código. Depois que a gente lê o código, a gente pega uma doutrina para a gente se embasar, para poder trabalhar, tá? Bom, feito isso, voltamos à nossa realidade, que não é nem tão difícil a nossa realidade dá molezinha para a gente, e a gente vai conversar um pouquinho sobre a questão de capacidade, tá? Nós estamos no livro 3 dos sujeitos do processo, só que antes da gente pensar em sujeitos do processo, a gente tem que pensar em capacidade processual. Eu preciso saber, dentro do que eu vou trabalhar, se a pessoa tem capacidade para o processo ou se ela tem capacidade para a ação. Isso é importante para a gente? Muito. Primeiro, eu tenho que ter sempre a noção que quando eu estou falando de processo civil, e aí é o que a gente está falando o tempo todo, a gente está falando de processo civil, a gente sempre tem uma lide baseada numa resistência. Se não houvesse a resistência, a gente não precisava do processo civil. Lide é o quê? Lide é o conflito. Lá quando vocês estudam, por exemplo, direito obrigacional, credor, devedor, a prestação, que consiste no objeto, um está resistindo, foi feito um acordo, o outro não cumpriu, isso aí é o conflito. Conflito existe no direito material, tá? A partir do momento que a gente precisa do processo, porque se a pessoa não cumpre o acordado no direito material, eu preciso cobrar isso. Eu cobro como? Mandando meia dúzia de capanga invadir a casa do cara e mandando ele me pagar? Não. Vontade a colega teria, porque afinal de contas acidentes acontecem. Nunca vou esquecer você, meu bem. Então acidentes acontecem, mas eu vou fazer isso? Não. Eu faço nos termos da lei. Então, se eu tenho direito material e eu tenho um contrato lá que a pessoa deveria cumprir o contrato, ela não cumpre o contrato, eu vou para o direito processual. Eu entro com a ação para obrigar essa pessoa a cumprir o que ela deixou de cumprir lá atrás. Aí o STF já decidiu que quando esse conflito que a gente tem no direito material vira o processo, ele deixa de ser chamado conflito e passa a ser chamado lide. Então, eu estou diante de uma lide. Se eu estou diante de uma lide, ela vai sempre ser caracterizada por uma resistência a uma pretensão. Então, eu faço um contrato com um colega. Ele tem 45 dias para me pagar o contrato. Ele não me paga o contrato, eu aciono. Quando eu aciono, eu estou diante do quê? De uma resistência dele. Qual é a resistência? Se manter devedor. E ele precisa arcar com as consequências. Até aí, tudo bem. Então, quando a gente tem essa resistência, a gente vai precisar se socorrer do Poder Judiciário. Daí, eu quando vou recorrer ao Poder Judiciário, eu tenho que tomar o cuidado que quando a gente vai fazer o próprio Código de Processo Civil, ele sinaliza para a gente que, olha, tem atos processuais que tem que ser praticados.
Lá a partir do artigo 200 do Código de Processo Civil, a gente vai ver quais são esses atos processuais, tá? A gente tem que entender que eu tenho lá o chefe da secretaria, eu tenho o escrivão. O Código de Processo Civil sinaliza a respeito dessas pessoas, que elas são quem? Os sujeitos do processo. Então eu não posso visualizar o processo só como autor e réu. Autor e réu são posições dentro do processo. Joãozinho exerce a posição de autor no processo. No outro processo, ele pode estar exercendo a posição de réu. Autor e réu são posições dentro de um processo. Quem demanda, quem faz a ação é o autor, é o polo ativo. Quem responde o processo é o réu. E aí, se ele vai responder o processo, ele está no polo passivo. Então são polos, esses polo ativo e passivo, autor e réu, são posições que a gente tem dentro do processo. Além disso, o Código de Processo, ele sinaliza a respeito desses sujeitos. E quando ele sinaliza, ele começa a sinalizar a capacidade do sujeito. Porque a primeira situação que eu preciso entender é a respeito da capacidade. Acredito que vocês já tenham feito direito civil a parte geral. Quando a gente abre lá o Código Civil no artigo 3º e no artigo 4º, ele traz para a gente a capacidade. Até 16 anos incompleto, a pessoa é absolutamente incapaz. Essa questão sinalizada lá no direito material, que ele é absolutamente incapaz, essa capacidade diz respeito à legitimidade para a causa ou à legitimidade para o processo? É isso que a gente vai ver hoje, tá? Dos 16 anos completo até os 18 incompleto, que se faz o 18, se atinge os 18 anos, a gente tem um artigo 5º sinalizando que ele atingiu a maioridade civil. Ele responde por tudo. E é muito interessante quando vocês estão diante de uma audiência na vara de família, que chega a mãe com um garoto de 18 anos para a audiência. E aí ela diz, vou entrar. O juiz, não. Quem entra é ele. Por que quem entra é ele? Mas... Aí ela chega para você e diz o seguinte, mas durante o processo todo fui eu que entrava, eu que decidia. Sim, porque ele não tinha atingido a maioridade civil. A partir do momento que ele faz 18 anos, ele responde. E aí ela quer entrar na audiência porque eu que preciso falar. Não, a partir daí você não fala mais nada, quem fala é o cara. Aí qual é a grande decepção das mães? Estou falando, não é porque a maioria das ações de alimentos é bem em virtude do pai. A maior decepção é quando está numa audiência lá, que tenha marcado a audiência por algum motivo, numa ação de execução. Aí o cara, acho que 18 anos, senta lá e ele perdoa toda a dívida. Quando ele sai do lado de fora, até porrada ele ganha da mãe. Como assim, porra, você perdoa toda a dívida? Eu estou há 10 anos no judiciário para ver se eu consigo receber um dinheiro que serve pensamento. Se você fez 18 anos e perdoa. Porque agora quem é que tem voz? Quem é que fala? Ele atingiu a maioridade civil. Ainda que para papai e mamãe, mas é meu filhinho, meu neném, ele, minha bebê, ela não entende. Entende sim. Para a justiça, 18 anos, acabou. É a mesma coisa que vocês. Enquanto vocês estão aqui, enquanto vocês pegam a carteira de vocês de estagiário, vocês são tratados com humanidade, maior respeito, maior negócio lá na justiça. No outro dia você passou na prova da OAB e chegou com a carteira vermelha. Amigo, o juiz te trata como se você soubesse tudo. E para ele é assim. Então a gente tem essa exata noção quanto à maioridade. Até 18 anos incompleto, fez 18 anos, alcançou a maioridade. Artigo 5º. Ele é representado. Não, ele é assistido. Então, eu preciso voltar a esse conceito para entender isso aqui, senão eu não entendo isso aqui. Então vamos lá. A gente tem o Código Civil, que ele traz quando a pessoa é representada, artigo 3º, e quando ela é assistida. Assistida, artigo 4º. Por que isso aqui é extremamente importante para a gente? Porque o representado ele não tem voz. Ele é incapaz.
Ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer contra. Ele não poderia, claro, aí a gente vai chegar ao extremo para vocês poderem entender. Uma criança, e o próprio comércio, a gente tem que entender que a própria relação nossa do dia a dia, a relação da sociedade, ela valida alguns comportamentos que são inválidos. Mas porque são comportamentos pequenos e que isso não vai trazer nenhum prejuízo. Mas você pode pensar numa criança que vira para a mãe e fala assim, quero um picolé. Ela pega R$10, entrega na mão da criança, vai lá no seu Zezinho na venda comprar um picolé. O cara vai lá e compra um picolé. 10 anos ele não teria capacidade para fazer isso. É isso que o código sinaliza. Ele não tem voz, ele tem que ser assim, representado em todos os atos da vida dele. Ah, mas então a compra do picolé é inválida? Não, porque a própria sociedade já validou esse comportamento. Mas pega a criança de 10 anos, coloca 500 mil na mão dele e manda ele numa concessionária comprar um carro. Ele vai ganhar porrada quando ele chegar lá com 500 mil. E já vão logo chamar a polícia para procurar o pai dessa criança, porque uma criança de 10 anos está com 500 mil na mão. Então você vê que a idade funciona o comportamento na sociedade. Isso aí é a regra que a gente precisa observar. E por que isso é importante? Porque a gente começa com a leitura do artigo 70. Toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos, quem é a pessoa que está no exercício dos seus direitos? É aquela sinalizada lá no artigo 5º do Código Civil. É a que tem capacidade para a vida civil. Quem tem capacidade para a vida civil? Maior de 18 anos. Então vamos lá, toda pessoa que se encontra no exercício dos seus direitos tem capacidade para estar em juízo. Capacidade para estar em juízo é legitimidade para o processo. Então o artigo 70, ele sinaliza para mim uma questão extremamente importante que eu preciso saber na hora que eu for trabalhar um processo. O que o artigo 70 sinaliza para a gente? Legitimidade ad processo. Legitimidade para o processo, que não pode ser confundida com legitimidade ad causa. Legitimidade para a causa. Então, o artigo 70, ele traz para a gente a legitimidade para o processo. Então, se eu tenho legitimidade para o processo, indica aqui que eu estou cumprindo o regramento do artigo 5º do Código Civil. Ou seja, eu atingi a maioridade. E essa maioridade pode ser atingida na exata regra do artigo 5º. Vocês fizeram o direito civil, parte geral? Tá, então isso aí é mole para vocês. E aí quando eu pego o parágrafo único do artigo 5º, eu tenho lá as condições que a pessoa tem legitimidade mesmo não tendo completado os 18 anos. Casou com 17 anos, se emancipou. Eu tenho as regras da emancipação. Então, quando a gente fala de maioridade aqui, a gente fala maioridade porque alcançou os 18 anos ou maioridade porque está... E aí o alcançar os 18 anos é o caput do artigo 5º, ou maioridade porque eu estou dentro do parágrafo único, que são as regras da emancipação. Agora, olha só, se eu sei que eu com 18 anos... E aí vamos pela regra geral, tá? Se eu com 18 anos eu tenho a legitimidade ad processo, quando é que eu tenho a legitimidade ad causa? Legitimidade para a causa. Legitimidade para a causa é a aptidão que você tem para figurar no polo ativo ou no polo passivo. Então, se eu tenho aqui autor, o autor é o polo ativo. Se eu tenho aqui réu é o polo passivo. Se eu penso na tríade, eu tenho aqui autor, réu e o juiz. Eu, para demandar contra alguém, eu tenho que ter legitimidade para a causa.
Legitimidade para a causa. Aptidão para figurar no polo ativo ou no polo passivo. Quando é que eu tenho essa aptidão para figurar no polo ativo ou no polo passivo? Continuamos dentro do Código Civil. Lá no Código Civil, início dele, quando eu pego lá o artigo 1º, aí eu vou ter que voltar a ler, né? 1, 2, 3, 4, 5, são essenciais para a gente entender a capacidade. Ele sinaliza para a gente que a gente tem a personalidade, questão de personalidade, capacidade, que às vezes nos confunde um pouco. Eu adquiro quando você tem um nascimento com vida. Nasceu com vida, você tem legitimidade para a causa. Basta você ter nascido com vida, você tem legitimidade para a causa. Mas você não tem legitimidade para o processo, porque no processo você precisa de 18 anos. Aí a gente entende, quando a gente entende essa legitimidade aqui, a gente entende que por que na ação de alimentos, Joãozinho, representado por Joãozinho, ele tem legitimidade para a causa. Quem é o autor da ação de alimentos onde eu estou demandando o menor contra o seu pai ou sua mãe? É o menor. O direito é de quem? Do menor. Ah, porque a mãe não quer, o pai não quer. Não tem querer, porque se a mãe não quiser, o pai não quiser, o Ministério Público quer. Então ali eu tenho uma legitimidade para a causa. Eu sou parte legítima, mesmo uma criança de 6 meses, ela é parte legítima para a causa, ela não é parte legítima para o processo. Porque no processo ela terá que ser assistida ou representada. Então, se eu estou diante de uma criança de 6 meses, 6 anos, 10 anos, ela terá que ser representada, porque ela é absolutamente incapaz. Então, sempre ter essa diferenciação. O nome já diz, processo. Quem é que pode estar lá dentro do processo, agindo, movimentando? Quem atingiu a maioridade. Se ele não atingiu a maioridade, ele terá que ser representado ou terá que ser assistido aí às regras do artigo 3º e artigo 4º do Código Civil. Então, legitimidade ativa aqui, quando a gente fala da legitimidade para a causa, ele pode ter a legitimidade ativa ou ele pode ter a legitimidade passiva. Ativa, aqui ó, ativa, autor. Tem algumas regrinhas que a gente assimila e que isso resolve a nossa situação. Ativa, autor. Azinho. Se eu me atero a quem tem a legitimidade ativa? O autor. Legitimidade passiva vai ser o réu, tá? Alguma dúvida aqui? É mole, é mamão com açúcar. Ó, no esquema, é nós. Então, entender aí que quando a gente está diante da possibilidade de pleitear uma ação, qualquer... Aí vem uma história que está sendo discutida ainda no Código Civil, que algumas pessoas tentam fazer e está errado e não conseguem obter êxito. A questão relacionada aos animais. O animal pode ter legitimidade para a causa? Porque quem tem legitimidade para a causa é a pessoa que nasce com vida. Ah, mas é porque eu quero discutir uma questão que semana passada o nosso tribunal já, e essa é a ideia, né? O nosso tribunal já decidiu que quando você está se separando e que você tem um animal de estimação, que você vai poder resolver a questão de quem vai ficar com a guarda desse animal. E aí o tribunal já decidiu também o seguinte: você decide quem é que vai ficar. Uma coisa é certa: se eu me separo do traste do meu marido, os meus bichos são meus. A Dulce, cacete, arrumo para você. Os meus são meus. Não existe esse negócio de vamos compartilhar a guarda, não tem compartilhamento de nada. É meu, acabou.
A outra parte dá o jeito dela, senta na calçada e chora. Essa é a regra comigo. É meu, pô. Agora o nosso tribunal já decidiu, tudo bem, a gente vai compartilhar a questão da guarda, mas você não compartilha isso, é muito importante, porque se tem entrado com processos para dizer, mas eu compro um saco de ração de 10 quilos, dá para um mês. Porra, eu tenho um bicho com um saco de ração de 10 quilos, não dá para 15 dias. Mas tudo bem, ele acha que ele é um bebezinho, mas ele é quase como um cavalo. O tribunal decidiu que você não vai discutir sobre o saco de ração, que quem vai ser responsável é quem ficar com o animal. Mas as outras despesas maiores, veterinário, cirurgia, blá blá blá, aí divide entre o casal. Então isso aí a gente não vai ter mais discussão, mas já está porque já foi pacificado semana passada, salvo engano. Então por isso que eu não posso fazer lá, eu tenho um pija, o Thor representado, assistido. Não, o Thor jamais será o autor de uma ação. Agora eu posso ser autora de uma ação discutindo a situação do Thor, porque o animal pra gente é bens. Lúcia, que absurdo. Gente, no código é bens. Vai haver mudança, mas não houve a mudança. Mas é animal senciente? Sim, ele tem sentimentos, isso a gente sabe. Mas ele ainda continua na classificação do código como bens. Ele já não é mais semovente. Isso o próprio Código 2002 já tirou o animal de estimação como semovente. E aí substituiu o termo semovente pelo senciente, tá? Mas ele ainda continua sendo bem. Vai continuar sendo bem, só que ele vai ter algumas alterações, artigo, salvo engano, 98, letra A, que vem fazendo essa modificação. Então eu preciso saber isso para eu não correr o risco de fazer uma petição que depois o juiz vai, julgar inepta, incompetente, petição inepta, incompetência do advogado. 330 sinaliza lá para a gente vai chegar na questão da inépcia. Então eu jamais vou colocar melzinha, florzinha, pretinho, bebê, jamais vou colocar como titular da ação autor, porque não é. O autor da ação, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º e artigo 5º do Código Civil. Então, capacidade é você ter o nascimento com vinda. A criança nasceu, precisa fazer uma cirurgia, o pai abandonou a mãe enquanto estava grávida porque soube que o bebê tinha problemas de saúde e ele não está arcando com nada. Aciona! Quem é que vai ser o polo ativo da ação? O bebê. Ele tem legitimidade para a causa, mas nesse caso ele terá que ser representado, porque ele não tem legitimidade para o processo. Então eu preciso entender isso, isso tem que ficar muito bem resolvido para mim, para eu poder seguir. Bom, quando a gente fala aqui da legitimidade das partes, que é a legitimidade para a causa, a gente tem que atentar que a gente tem uma legitimidade que o próprio código sinaliza para a gente, que eu estou diante de uma legitimidade extraordinária. Nem é legitimidade para a causa, nem é legitimidade para o processo. É legitimidade extraordinária. Olha o que o artigo 18, a gente já passou por ele. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. O que isso quer dizer? O próprio código sinaliza a legitimidade de uma pessoa. O código traz essa legitimidade da pessoa para poder trabalhar no processo. Então vamos voltar lá em obrigações, que sempre é mais fácil para a gente entender. Eu tenho um credor e eu tenho um devedor. Vamos pensar que eu comprei um carro. O cara que me vendeu o carro é o credor. Eu sou a devedora. Ótimo. Se eu não pago o carro, são essas pessoas aqui que vão estar no processo.
Se eu não pago o carro, quem é que vai me cobrar? O credor. O credor vai estar no polo ativo. Eu, que sou devedora, vou estar no polo passivo. A regra é essa. Então, a legitimidade é essa. Ninguém pode pleitear em nome próprio direito alheio. É isso que o artigo 18 sinalizou para a gente. Então, eu e mais o credor lá, e vamos pensar que eu não paguei o carro e o credor não foi atrás de mim para receber. Porque, sei lá, ele não quis, ele decidiu não ir. Só que a esposa do credor vira, porra, sacanagem. A mulher trabalha na maior universidade do país. É isso? Vocês estudam na maior universidade do país. Eu tenho um amigo que ele é coordenador de gestão, que ele fica, eu sou coordenador da maior faculdade do país. Mas ele fala isso para sacanear a gente. Quando a gente fala que está na aberta, eu estou nada, eu sou coordenador da maior faculdade do país. Então vamos pensar. A esposa dele vira, eu acho uma sacanagem, eu vou entrar com uma ação para cobrar da Dulce o carro. Ela pode? Não. Artigo 18 sinaliza isso para a gente. E aí, o artigo 18 sinaliza a questão relacionada à legitimidade extraordinária. E aí eu trouxe um exemplo para vocês aqui, baseado na lei, porque a legitimidade extraordinária, como o artigo 18 sinalizou para a gente, finalzinho do artigo 18, ele diz, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Então, alguém pode pleitear direito alheio em nome próprio? Pode, desde que seja a lei autorizando. Esse aqui é um caso que a lei autoriza. Eu estou diante de uma legitimidade extraordinária quando eu tenho a investigação de paternidade. Se a mãe não quiser fazer a investigação de paternidade e isso chegou ao conhecimento do Ministério Público, ou se ela não quiser seguir com a investigação, que não é direito dela, é direito do menor. Não quero me envolver nisso. Já está envolvido, porra. O direito é do menor. Nessa situação, a lei de investigação de paternidade sinaliza que o Ministério Público vai propor a ação ou vai seguir com a ação. Mas por quê? Porque a lei de investigação sinaliza. O Ministério Público não entra lá porque ele é Ministério Público, não. Ele só entra como legitimidade extraordinária, também é conhecido como substituição processual. Eu estou substituindo alguém nesse processo, tá? Então, o Ministério Público, esse é um exemplo que a gente tem de legitimidade extraordinária e a gente está de acordo com o artigo 18, e aí eu leio 18 com 70. Por isso que eu falei para vocês que a gente tem uma questão dentro do artigo 70, dentro da capacidade. É o 18 combinado com 70, é isso? 18 com 70, porque 70 fala da capacidade. Então, legitimidade para a causa, está resolvido ou tem alguma dúvida? Tem? Dúvida? Professora. Quando vocês ficam quietos, eu acho que só tem dúvida. Fala. Não, a gente não pode confundir aquela autorização que a gente dá para o advogado. Não, aquilo é procuração. Procuração. Mas se eu só dou a procuração porque eu tenho a legitimidade. Mas eu não estou dando direito a ele a me representar lá. Mas aí eu coloco quais são os estritos poderes que ele tem. Ele pode fazer o que ele quiser? Não. Vai ser de acordo com o que está na procuração. E aí é uma alternativa que a lei sinaliza. Mas quando eu entrego uma procuração para o advogado, qual o nome que vai constar lá na ação? O meu. Então eu continuo tendo legitimidade para a causa e legitimidade para o processo. Ele só está indo lá com uma procuração, porque pode ser que eu esteja ausente, pode ser que eu esteja no hospital, mas quando a lei também permite. Porque se for questões personalíssimas, a lei não permite procuração. Entendeu? Ficou difícil. Tá? Então a gente só fala. Legitimidade para a causa em relação ao autor e réu, né?
Em relação a nascimento com vida. Legitimidade extraordinária. É quando a lei sinaliza quem é que pode estar no processo no lugar do autor ou no lugar do réu, mas a lei tem que sinalizar. Por isso eu coloquei um exemplo sinalizando a lei. O Ministério Público pode? Pode. Eu queria um exemplo disso aí. Investigação de paternidade. A criança nasceu e a mãe não quer fazer investigação de paternidade, nasceu. Qual é o conflito dessas partes? Nasceu no hospital ali e o Ministério Público tomou conhecimento. Ele tem legitimidade extraordinária, porque a lei sinaliza. O Ministério Público ele não tem a INEF? Ele tem também. A lei, aqui a lei diz que ele pode tomar a frente. Pode tomar a frente. Então só nos não casos. Não precisa ser provocado. Não. Ele vai tomar a frente, ele será provocado pelo hospital. Lembra do Disque 100? Que a gente tem o Disque 100 aí, quando você estiver sofrendo algum problema, ou quando você souber de um idoso ou de uma criança que liga para o Disque 100. O Disque 100 vai para a Justiça, para o Ministério Público e para a Delegacia. É automático. Ele tomou conhecimento, ele como Ministério Público, por força da lei de investigação, ele tem que assumir. Ele vai assumir. No caso agora, com o bebê, o padrasto dela bateu nela, ela entrou no hospital, toda com hematomas e tal. Foi nesse caso aí, o Ministério Público entrou automaticamente para dar prisão para ele. Qualquer lesão que você chegue no hospital, o hospital tem a obrigação de comunicar à Justiça. E aí a Justiça assume o papel. No caso, quando a gente fala a Justiça, aí o Ministério Público assume o papel. O idoso chegou lá no hospital com o olho roxo. Ele será atendido? Será atendido. Mas na triagem, o próprio médico vai perguntar: o que foi isso? Caiu. Como que você caiu? Explica. E aí, se a explicação não for convincente, a ficha já vai para o Ministério Público, porque é suspeito de quê? De uma agressão contra um idoso. E quem é que toma, e aí a questão do idoso é outra questão que o próprio Estatuto do Idoso sinaliza, quem é que toma as providências? O Ministério Público. Nós estamos, inclusive, o Ministério Público do Idoso. Nós temos um Ministério Público. Aí o artigo 2º, inciso 4 da lei. Isso é da lei de investigação de paternidade. Ela sinaliza a legitimidade extraordinária só em virtude da lei. A lei vai sinalizar. Da criança, antes de acionar o Ministério Público, não seria acionado no primeiro conselho tutelar? Não. Não? É junto. Todo mundo junto. Vai os dois juntos. Porque o Conselho Tutelar não pode propor ação. Quem pode propor ação é o Ministério Público. O Conselho Tutelar, quando você chama o Conselho Tutelar, ele vai comunicar ao Ministério Público. Mas ele não propõe ação. O conselheiro tutelar, o Conselho Tutelar, o órgão, ele não tem capacidade para propor ação. A capacidade dele é administrativa. É comunicar a Defensoria Pública, comunicar o Ministério Público, comunicar a Delegacia. Essas comunicações ele tem que fazer. Mas quem é que propõe? O Ministério Público. Por isso ele é o substituto processual. A gente tem o próprio artigo no Código, ele sinaliza, o Ministério Público, ele pode estar como parte no processo, esse exemplo aí, como parte no processo, ou ele pode estar atuando como fiscal da lei. Quando eu tenho menor envolvido, ele vai atuar como parte, como fiscal da lei. O processo vai para o mundo do Ministério Público, o juiz vai ver alguma situação ao Ministério Público. Toda vez que ele caminha ao Ministério Público, o Ministério Público está agindo como fiscal da lei. Ele está fiscalizando se está tudo ok ou não. Então, o Conselho Tutelar pode provocar o Ministério Público, mas é o Ministério Público que tem a capacidade extraordinária. No caso de algum tipo de agressão que vai parar no hospital, o hospital entra em contato com o Ministério Público, Delegacia, tem toda uma rede de apoio. A gente tem dentro do hospital os assistentes sociais, que é para isso. O assistente social, mas o assistente social é para o amparo dos familiares. O amparo, ele não é restrito, não, ele é... Tanto é que quando você, o CRAS, Centro de Referência e Assistente Social, ele tem como uma das pessoas que trabalham no CRAS, além do assistente social, além do psicólogo, ele tem um advogado. Porque o advogado do CRAS, ele atua junto a essas frentes. Porque o idoso está no hospital, o hospital sinalizou
pro Ministério Público, o Ministério Público sinaliza para o CRAS, é rede de apoio. O Ministério Público sinaliza para o CRAS vai lá, vai o assistente social com o advogado para ver qual é a situação daquele idoso. Tem que cumprir uma situação aqui no menor, o Ministério Público entra em contato com o CRAS, vai lá o assistente social, vai o psicólogo, se for o caso, vai o advogado. São redes de apoio, porque ele sozinho não anda. Então ele precisa daquela toda rede de apoio. Só para eu entender, professor, então, essa lei aí, segundo artigo, inciso 4 da Lei 8.560/92, ela tem tudo a ver com esse sistema no caso de tiver alguma criança ou não? É uma lei específica? É específica, é lei de investigação de paternidade. Somente? Somente no caso de investigação de paternidade. E aí toda outra situação a lei vai sinalizando. O próprio ECA sinaliza o Ministério Público, o próprio Estatuto do Idoso sinaliza o Ministério Público, então as leis vão sinalizando o Ministério Público. Tá? Legitimidade para o processo, é só eu lembrar dos 18 anos. Se eu não tenho 18 anos, se eu tenho até 16 incompleto, terá que ser representado. Se eu tenho de 16 a 18 incompleto, eu serei assistido. O que eu preciso ter noção aqui, que quando eu tenho a questão da assistência, e você como advogado, você tem que ter essa noção, aqui a pessoa pode manifestar a vontade, mas a vontade ainda está viciada, porque ela tem 16 anos, precisa do assistente dela para chancelar a vontade dela. Com 16 anos, junto com o assistente, ele entra na sala de audiência. Com 16 anos junto com o assistente, ele passa a procuração para o advogado. Porque de 16 aos 18, as coisas não podem acontecer sem o conhecimento dele. Porque ele já deixou de ser absolutamente incapaz e passou a ser relativamente incapaz. Para o mundo jurídico, ele já começou a entender como funcionam as coisas. Então, como ele começou a entender, ele tem que chancelar também. Tá? Por isso que a partir de 16 você pode votar. Sim, porque aí a própria lei vai, com 16 anos você pode casar, desde que tenha a assinatura de papai e mamãe. Com 15 pode? Não. Com 16 pode, com 18 pode muito sem assinatura de ninguém, pode até escolher. Legitimidade para a causa, legitimidade para o processo, capacidade postulatória. Porra, que é isso? Capacidade para postular em juízo. A parte sozinha pode chegar lá em juízo e postular sozinha? Não. Por quê? Porque ela não tem capacidade para isso. Aduce mais no juizado, é microsistema, a gente está falando do sistema em geral, tá? Mas o microsistema, mesmo ela podendo postular, ele também delimita. No juizado, se for 22 salários mínimos, a parte pode sozinha? Não, porque até 20. De 20 a 40 precisa estar com o advogado. Até 20 salários mínimos, a parte pode sozinha. Quando a gente fala de capacidade postulatória, a gente está falando de vocês, advogado. O advogado no processo, ele tem capacidade postulatória, porque quem postula é o advogado no nome do seu cliente. Então, quando a gente está diante dessa capacidade postulatória, é aquela história que a gente vê falando o seguinte: você é advogado com OAB e tudo? Se você não tem OAB, você não é advogado. Então, é claro que se você se intitula como advogado, você é advogado com OAB e tudo. Nossa, mas você é tão novinho, já é advogado com OAB e tudo? Sim, porque eu estudei, e aí eu sou advogado com OAB e tudo. Lá na parte dos procuradores, ele coloca: a parte será representada em juízo por advogado. Eu estou lendo o artigo 103, tá? Pode colocar aqui, artigo 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único: é lícito a parte postular em causa própria quando estiver habilitação legal. Qual é a habilitação legal aí que o 103 está falando? A OAB. Eu posso postular
Em causa própria, posso. Eu tenho minha carteira da OAB, eu vou me sinalizar lá como a parte, então eu, parte autora no processo, representada por eu mesma. Eu tenho que colocar que eu estou sendo representada por eu, OAB 96.311, pensa que a OAB está mais de 200, está já quase chegando a 300, mas tudo bem, esquece essa parte. Estou lá eu me representando, sem problema nenhum, tá? Porque o artigo 103, ele permite isso. Então, é o que a gente chama de capacidade postulatória. Capacidade técnica. O advogado tem a capacidade técnica para estar em juízo. E essa capacidade técnica que ele tem é a capacidade que a gente fala dele postular em causa própria, claro, se ele estiver habilitado, se ele estiver com a OAB, e se ele não estiver com a OAB suspensa, porque se ele estiver com a OAB suspensa, ele não tem capacidade postulatória, nem para ele, nem para ninguém. Então, só tomar esse cuidado. De qualquer maneira, a presença do advogado como representante, como atuante na causa, seja na causa própria ou seja na causa de outra pessoa, corresponde a um pressuposto processual. Então, quando eu estou diante da Justiça Estadual, estar um advogado no meu processo, isso é um pressuposto processual, é um requisito de regular desenvolvimento do processo. Tanto é que se o advogado falecer e leva essa comunicação para o processo, o juiz suspende o processo. O processo não pode mais tramitar. Por quê? Porque está faltando a capacidade postulatória, seja do autor ou do réu, que houve o falecimento do advogado. Aí a parte será intimada para providenciar um novo advogado para colocar no processo, tá? E lembrando que o artigo 133 da Constituição Federal, ele sinaliza que o advogado é indispensável à justiça. Não existe possibilidade da gente pensar na justiça sem a presença de um advogado. Isso aí é extremamente importante para a gente. Aí vem um meme que está circulando na internet, que é para você não ser arrogante. Não seja arrogante. Mesmo que você estude para medicina, para engenharia ou para odonto, você ainda é uma pessoa comum e não um estudante de direito. Ah, porra! Você é uma pessoa comum, você não é um estudante de direito. E depois ninguém sabe porque estudante de direito é marrento e tal. Se os próprios memes já vêm sinalizando, ó, você é esse estudo, cara, você é uma pessoa comum, você não é estudante de direito, pô. Então, fica a dica. Em relação quando o advogado morre, tá? Eu tenho um escritório de direito e associados. Eu morri, sou dono de uma causa e tal. Eu posso pegar depois, como morto, antes de morrer, fazer uma procuração para que o meu associado ele assuma a causa? Normalmente, quando você está num escritório que você tem outros advogados, você faz a procuração em conjunto, eu e você. Você falece, eu continuo no processo. Mas eu vou ter que visitar os clientes para saber se ele me aceita. Ou é não, quando ele vai, quando ela chega ao nosso escritório, quando ela vai assinar a procuração, ela já sabe que sou eu e você. Sim. Ela lê a procuração e ela sabe que se sou eu e você, ou um ou outro, vai assumir o processo. Agora, pode ser que a gente esteja diante de só uma pessoa, tá? Essa é o único advogado. O advogado faleceu. Aí, essa pessoa, a parte, será intimada pelo juízo para que ela apresente, normalmente ele dá o prazo de 30 dias, para que ela apresente um novo procurador no processo. Tá, mas se eu indiquei uma pessoa... Não. O meu cliente. No processo. No processo. Sempre dentro do processo. Sim, dentro do processo. O meu cliente, ele tem um direito, ele é automaticamente, ou o meu cliente tem que aceitar? É automático. É o subestabelecimento. Mesmo ele não querer? Não, aí se ele não quer, ele não aceita, ele muda a causa de advogado. Ele passa para outro advogado. Não tem problema nenhum. Você pode renunciar, como ele também pode não querer você. Você pode renunciar ao processo, não querer estar no processo, como ele também pode não querer você no processo. Porque conforme vai acontecendo o andar, isso pode mudar. E aí mudando, claro, a
própria lei já sinaliza isso para a gente. Beleza? Obrigado. Bom, diante disso, nós voltamos para o artigo 77, que nós fomos para o 103, somente para a gente ter essa noção no que diz respeito à capacidade postulatória, tá? Quando a gente chega no artigo 77, ele abre para a gente falando dos deveres da parte e do seu procurador. Então, muito cuidado quando a gente está diante dessa questão da parte do procurador. Parte são os sujeitos parciais daquele processo. Quando a gente fala de parte, são aqueles que participam do contraditório. Mas parte é sujeito do processo, mas não é só a parte que é sujeito do processo, tá? Então, o conceito de parte aí abrange o quê? Autor e réu. Quando eu falo na parte, claro, abrange também os terceiros intervenientes. Mas aí mais à frente, quando a gente estiver falando dos terceiros intervenientes, eu vou falar para vocês, esses terceiros aqui são os assistentes, eles são partes no processo, porque ele vem para dar suporte ou ao autor ou ao réu, porque eles têm interesse jurídico. Não vem qualquer um para dar suporte ao autor ou ao réu, só vem quem tem interesse jurídico, tá? Então, a primeira noção que a gente precisa aí ter essa ideia é das partes. A partir do artigo 77, ele enumera para a gente deveres jurídicos da parte de seus advogados, tá? E, claro, de todos aqueles que participam do processo. Além de outros previstos no Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles, de qualquer forma, participam do processo. E aí, gente, a gente tem uma porção de incisos e uma porção de parágrafos. Se eu for ler tudo isso aqui, a gente não sai daqui. Então, por isso que eu sempre sinalizo para vocês. Terminou a aula, a partir do artigo 70, vamos dar uma lida no Código. Eu leio hoje, depois eu leio próximo de uma prova, próximo de um simulado, e eu vou lembrar do que foi dito, tá? Então, entender aqui que um dos deveres é expor os fatos em juízo conforme a verdade. E aí, quando ele fala que partes são todos aqueles que participam do processo, por que quando o juiz vai ouvir uma testemunha, dependendo da testemunha, ele só falta fazer o cara colocar a mão sobre a Bíblia e jurar que ele está dizendo a verdade? Porque é dever dele dizer a verdade. É isso que o artigo 77 sinaliza para a gente. Então, essas partes aí, que têm esses deveres, os auxiliares da justiça, os representantes legais, o ocupante de cargo público, todas essas pessoas estão enumeradas aí nessas partes e têm esses deveres, tá? Eu estive num processo uma vez que 3 testemunhas. A primeira testemunha entrou de boa, o juiz só ouviu. Segunda testemunha entrou de boa. Terceira testemunha, quando entrou, o advogado da parte ré levantou. E o juiz virou para ele, senhor, o senhor tem um compromisso de falar a verdade, somente a verdade? Porque quando o cara entrou, o juiz falou assim, é esse que vai derrubar tudo que o réu colocou. E de fato foi. Porque ele já foi caracterizado com a roupa de serviço dele, porque ele saiu para o serviço, e aí o juiz tinha certeza que quem fez o serviço foi ele. Então, dependendo de como chega, o juiz já vai, essa testemunha aqui que eu vou perguntar, que eu vou inquirir, que ela vai fazer a diferença do processo. Lembrando sempre que a testemunha não é da parte, a testemunha é do processo, a testemunha é do juiz. Então, se eu junto uma testemunha e ela traz uma informação e o juiz julga com base na informação, só que a informação não está me privilegiando, está privilegiando a parte ré, eu posso recorrer disso nunca. A testemunha não é minha, a testemunha é do juiz, é para convencimento do juiz. Então, o juiz julga de acordo com as provas apresentadas no processo. As provas são para o juiz. E a gente tem a mania de achar que a prova é minha. E não é. A prova sempre será do juiz. Artigo 79, depois que a gente leu o artigo 77 e 78, o artigo 79 ele traz para a gente responsabilidade das partes por dano processual. Então, se eu tenho partes no processo,
e essa parte pode provocar algum dano no processo, é claro que ela será responsabilizada, tá? E aí, a partir do artigo 79, ela diz pra gente, da responsabilidade das partes por dano processual. Esse é o tipo. Responde por perdas e danos. Vocês já fizeram obrigações? Então, vocês já sabem o que é perdas e danos. Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor, réu ou interveniente. Se eu estou usando o processo para fraudar, se eu estou usando o processo de forma errada, eu vou responder por perdas e danos, tá? É claro que se eu sou autor e estou usando o processo de má-fé, e isso ficar comprovado, porque tudo depende de comprovação. Se isso ficar comprovado, é claro que eu serei responsabilizado. E cuidado, que o advogado também pode ser responsabilizado por má-fé no processo. E aí, quando eu falo cuidado, por quê? A parte chega para você e te conta uma história. E aí você resolve mudar a história da parte no processo. Ela te contou uma história. A história era isso aqui. Você resolveu colocar um negócio muito maior. E acrescenta informações que a parte não te passou. E aí chega lá na hora da audiência, que vai ter, se for o caso, a instrução, a audiência de instrução e julgamento, a IJ, o juiz vai inquirir. A IJ, gente, é para quando o juiz precisa de prova oral. Porque prova documental eu anexo ao processo. Prova oral, o juiz tem que inquirir, tem que ouvir e vai redigir a termo. Exceto no juizado que não precisa de redigir a termo. Lá na hora que faz a inquirição, aí o juiz coloca, não, mas isso aqui procede? Não, eu não falei isso para o advogado. Toma gostoso o advogado, porque o advogado colocou situação ali usando de má fé. E aí quem será condenado será o advogado. Claro, se a parte não falar que foi ele, vai ficar por conta da parte. Mas muitas das vezes, na hora da audiência, mas eu não falei isso aí, não. Não foi assim que aconteceu, eu vou explicar como é que é. Acabou. Então, muito cuidado, porque as partes são responsáveis, a parte vai sofrer perdas e danos, tá? Seja autor, seja réu, porque responsabilidade processual civil nada mais é do que a obrigação de reparar os danos provocados pela má conduta processual. Eu conheci uma advogada que ela foi fazer uma ação de um condomínio que estava tendo infiltração do apartamento de cima para o apartamento. Eram lojas, da loja de cima para a loja de baixo, estava tendo infiltração, e aí o cara da loja de cima entrou com a ação, ela como advogada no processo, e no transcorrer do processo ficou-se comprovado que a infiltração era o quê? O cara, à noite, ligava uma borracha e deixava a água cair, porque ele era dono tanto do de cima quanto de baixo, ele queria que o de baixo desocupasse a loja. Isso é má fé? É. E no transcorrer do processo se descobriu isso. Quando ela descobriu isso na audiência, a primeira coisa que ela fez, excelência, eu estou renunciando à procuração que o cliente me passou na hora da audiência. Estou renunciando porque isso não foi me comunicado, eu não vou pactuar com isso. A má-fé do cliente, eu não pactuo com isso. E ela saiu do processo e ele arrumou um outro advogado para seguir o processo. Então, quando você vê determinadas situações no processo, você pode renunciar sem problema nenhum. Eu já renunciei um processo do núcleo porque na hora da audiência se descobriu que o cara não era nada suficiente, o cara tinha dinheiro para caraca.
Eu posso continuar trabalhando de forma gratuita, com a gratuidade de justiça, dos honorários por uma pessoa? Não. A partir do momento que o réu... Porque a gente subestima muito a parte ré. Pô, cara, se eu estou demandando com a parte ré, ela sabe qual é o problema. E é claro que se tiver alguma coisa em desacordo, ela vai na audiência vomitar tudo. E aí surge a responsabilidade, tá? Então, só tomar cuidado. O processo é a consequência de atuar com deslealdade. Espera-se que a pessoa atue com lealdade, espera-se que a pessoa atue com boa fé. O nosso próprio Código de Processo Civil, hoje, ele traz muito essas informações: lealdade, boa fé, cooperação, que a gente ainda tem algumas pessoas que dizem, isso é utopia. Não é utopia coisa nenhuma não, gente. Isso está em vigor desde 2015 com o nosso processo, tá? Qualquer conduta contrária, ela é punida. E volto a dizer para vocês, juiz odeia advogado. Você acha que ele vai passar a mão na cabeça do advogado? Nunca. Ele vai ficar muito feliz de condenar o advogado, se for o caso do advogado, condenar a parte à litigância de má-fé. E aí a gente tem o próprio artigo 79, que ele traz para a gente. A lei processual, ela tipifica o que são essas condutas que caracterizam a litigância de má-fé. Então, coloque aí, artigo 80, ela tipifica, tá? O artigo 80, ele coloca, considera-se litigância de má-fé aquele que ela tem 7 incisos, esses 7 incisos está literalmente tipificando o que é essa litigância de má-fé. Entender aí que na litigância de má-fé você responde por multa, aí vai depender do que é que você está utilizando para ludibriar o processo, o juiz vai sinalizar. Despesas que se tenha ocorrido por conta do processo. Então essa litigância aí, ela abrange muita coisa. E às vezes eu acho que é só, mas a gente vai estar só diante de uma multa, não. Isso é bem maior do que uma multa. E aí, a partir... Alguém ficou com alguma dúvida? Só um minutinho. Você repete essa parte aí, tipifica o quê? Tipifica quais são as condutas que são consideradas como litigância de má-fé, artigo 80. Obrigada. E aí eu tenho que ter o cuidado, porque a partir do 82, ele coloca lá das despesas dos honorários advocatícios e da multa. Então não é só multa. Por exemplo, se quem está litigando de má-fé é o réu, toda a despesa do processo vai ficar por conta do réu e o réu ainda vai pagar os honorários do advogado do autor. E mais a multa. Então não é só multa. E às vezes a gente imagina que essa responsabilidade que seja nas despesas vai ser só multa. Não é. O artigo 82, ele traz para a gente essa informação, tá? Despesa aí é no sentido amplo, e aí eu tenho que entender que nessas despesas, e aí a partir do artigo 84, ele serve não só para litigância de má-fé, como serve para a gente em geral. Eu tenho que entender aí o que vem a ser essas despesas. E aí quando você fecha um contrato com o cliente, que no contrato você está falando das despesas, olha o que o artigo 84 sinaliza para a gente. As despesas abrangem as custas dos atos de processo, indenização de viagem, remuneração de assistente técnico e diária da testemunha. Então, se você tem um processo que precisa de uma testemunha para depor no seu processo, você que é o autor e que está chamando aquela testemunha, você tem que bancar o dia dela, porque ela vai se ausentar do serviço. E ela vai ter prejuízo? Não, ela não pode ter prejuízo. Vitor, né? Ela não pode ter prejuízo. Então, você vai ser... Por isso que a gente fala que o processo é um negócio muito caro. Porque a gente não tem essa noção quando a gente está advogando, quando a gente está fazendo estágio na defensoria, no NPJ, a gente não tem essa noção.
Mas, por exemplo, se eu estou trabalhando um processo e que eu sei que esse processo vai acabar chegando ao STF, você não espera que o advogado vá de bicicleta do Rio até o STF, né? Isso já aconteceu comigo. Foi de pagar a despesa do advogado, a estadia no hotel. Tudo é por conta do cliente. Teve que ir a Brasília, aí eu tive que pagar tudo. Só que eu estava aqui no Rio e o advogado no Paraná. Aí eu tive que arcar com todas as despesas dele. Às vezes é mais fácil para o cliente, num caso de um processo que esteja em outro estado, arrumar um advogado naquele outro estado só para praticar aqueles atos. Muitas das vezes sai mais barato do que você. Agora, depende do tipo da ação. Porque quando você arruma um advogado só para praticar determinados atos, ele não tem o mesmo compromisso do advogado que iniciou o processo. E aí a gente vê assim, mas tem o advogado audiencista que vai lá fazer audiência, que recebe, sei lá, 50, 80 reais por audiência, ele tem comprometimento do advogado que está no processo. Não, ele está sendo pago para ir lá para fazer aquela audiência. Porque tinha tudo para ter um acordo. Por que o advogado audiencista não fez acordo? Porque ele ganha por audiência. Então, se não teve acordo na primeira, vai ser marcada a segunda audiência. Provavelmente, se ele é o advogado audiencista que aquele escritório conhece, na segunda vai ser ele que ele vai chamar. Faz sentido. Ele ganha por audiência, cara. Aí o pessoal fala, porque o advogado audiencista está prostituindo a advocacia. Cara, eu nunca uso esses termos porque cada um sabe da sua necessidade. E a gente tem, inclusive, vocês que estão ligados nas redes sociais, daqui a pouco a rede social de você vai ter advogados lá, você vê que de vez em quando uma pessoa coloca assim, algum advogado no Rio de Janeiro para fazer uma diligência? Essa diligência não vai ser feita de graça, vai ser pago pela diligência. Mas por que ele quer um advogado no Rio de Janeiro para fazer a diligência? Porque é mais barato você ter um advogado no Rio de Janeiro para fazer uma diligência do que você sair lá do Paraná, sair lá seja lá de onde for, para vir ao Rio de Janeiro fazer a diligência. E às vezes a diligência é coisa boa, quer saber, no processo eu preciso da cópia daquele contrato que anexou ao processo. O cartório não vai mandar para você. Então você contrata um advogado, paga lá, estou pagando R$250 para fazer uma diligência, é a cópia do contrato. Você vai lá, tira, hoje antigamente a gente levava, processo para hoje, aqui, você tem um telefone, você olha pelo telefone, vai lá e manda para o cara manda um Pix para você. Então tem essas nuances na advocacia que são a modernidade que a gente precisa estar ciente disso, tá? Outra questão bastante importante para a gente está no artigo 85, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. Então isso aqui são os honorários sucumbenciais. E aí uma coisa é o honorário que você fez o contrato com o seu cliente dentro do seu escritório. Outra coisa é o honorário no artigo 85, tá? 85 são honorários de sucumbência. Todos os processos terão honorário de sucumbência? Não. Tem regras para você receber a sucumbência? Tem. As regras estão no 85. Mas vamos pensar que a pessoa entrou com a ação e ela está pelo pago da gratuidade de justiça, está pela defensoria pública, e você está pela parte do réu e você é um advogado contratado pela parte do réu. Se ela perder, ela vai pagar o honorário de sucumbência para você? Não, porque ela está protegida pela gratuidade de justiça. O juiz, na sentença, até vai designar, mas vai deixar de cobrar. É a mesma coisa. A ela que tinha que pagar as custas do processo. O juiz, na sentença, ele vai dizer custas do processo pela parte réu no valor XX. Bom, deixo de cobrar uma vez que está protegida pelo pago da gratuidade de justiça. Então não quer dizer que na gratuidade de justiça você não será condenado você será condenado. Você só não vai pagar. E na própria sentença o juiz vai sinalizar isso, tá? Artigo 85.
São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento da sentença provisória ou definitiva, na execução, resistida ou não. Então não precisa ter, fez um acordo, ainda assim você faz jus aos honorários, tá? E esses honorários são sucumbenciais. E aí no parágrafo 2º, ele tem os incisos. Olha o que o inciso sinaliza para a gente. Os honorários serão fixados entre um mínimo de 10% e no máximo de 20% sobre o valor da condenação do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Por isso o 292 diz que tem que ter valor a causa. E o advogado fica, por que tem que ter valor a causa? Porra, porque você vai ganhar uns honorários sucumbenciais em cima do valor que foi dado à causa. Então tem que, cada ação tem um valor. E aí o inciso 1º diz, o grau de zelo do profissional. Se o profissional não foi zeloso com o processo, se o profissional começou a perder prazo, esquece. Não tem honorário de sucumbência, muito pelo contrário. Dependendo do prazo que ele vai perder, ele vai receber um processo. Responsabilidade civil do advogado. Lembra, responsabilidade civil, o advogado tem responsabilidade meio. Ele usa todos os meios. Se ele perde o prazo, ele não está usando os meios que ele deveria usar, tá? E aí a gente tem uma relação no artigo 85, que olha só, no meu código... Professor, dá licença. Se o cliente for prejudicado por conta desse caso, não cumprir, ele vai acionar o advogado, ele vai entrar com ação de responsabilidade contra o advogado. Responsabilidade civil contra o advogado. Aí a responsabilidade aí é responsabilidade pela perda de uma chance. A gente só tem que ter esse nível. Não é nem danos materiais, nem danos morais. É um novo tipo de dano, que é a perda de uma chance. Você tinha um processo que a sentença não foi favorável a você, ou que ela foi favorável em parte. 15 dias para o advogado apelar. O advogado não apela, perdeu o prazo. Perder o prazo não quer dizer que no tribunal a sua sentença seria modificada. O tribunal poderia manter a sentença. Em regra, é muito difícil haver a modificação, ele mantém. Mas só pelo fato de você não ter podido levar o seu processo para o 2º grau, você perdeu a chance do 2º grau rever o seu processo. Então, não quer dizer que é o valor que você estaria pleiteando. Vamos pensar que é uma indenização de 100 mil, o juiz te deu 50 mil. Vou entrar agora com uma responsabilidade civil contra o advogado nos 50 mil. Nos outros 50 mil, eu não ganhei. Não, é perda de uma chance. É a perda da chance do processo ter ido para a 2ª instância. Que poderia, inclusive, ter ido para a 2ª instância e ter permanecido a mesma sentença. Quem é que vai te garantir que o tribunal vai mudar essa sentença? A gente não tem essa garantia dessa mudança da sentença. Beleza aqui? Bom, depois disso, para quem faz estágio na Defensoria Pública, para quem faz estágio em escritório, que em algumas vezes faz o requerimento da gratuidade de justiça, a gratuidade de justiça hoje está respaldada no artigo 98. O artigo 98, ele abre dizendo, a pessoa natural ou jurídica, e aí de novo a gente tem lá o Código Civil dizendo para a gente quem é a pessoa natural, quem é a pessoa jurídica, tá? Pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas profissionais, honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça na forma da lei. O que é essa gratuidade de justiça? O parágrafo 1º sinaliza para a gente. A gratuidade de justiça compreende taxas ou custas judiciais. Aí você pede lá na Defensoria Pública a gratuidade de justiça para o inventário. Aí o cara acha que ele não vai ter que pagar os IPTUs atrasados. Aí o inventário fica parado. Por quê? Porque se não pagar o IPTU atrasado, o inventário não anda. Aí o inventário está 10 anos na Defensoria Pública e o defensor não faz nada. Não é que o defensor não faz nada, é que você precisa pagar o IPTU. E se você não pagar o IPTU, o processo não segue. Mas eu tenho gratuidade de justiça para taxas judiciais e não para IPTU, e não para outras situações, tá?
Isenção da vida. Você não precisa pagar mais nada. Né? Normalmente é isso, a pessoa acha, usou o termo perfeito, isenção para a vida. A pessoa acha que se eu tenho o juiz me deferiu aí a gratuidade de justiça, eu não preciso pagar mais nada, nem meu cartão eu preciso pagar mais, eu estou sob o pago da gratuidade de justiça. Que loucura é essa? É relativo àquela ação. Vou entrar com outra ação porque o juiz me deu a gratuidade. Pode ser que na outra você não consiga, tá? Então, qualquer situação relacionada à gratuidade de justiça, eu tenho que me ater ao artigo 98. E o artigo 98 traz para a gente essas informações, tá? Artigo 99 traz também a questão relacionada à gratuidade. Na realidade, a gratuidade vai do 98 ao artigo 102, tá? Então, até o artigo 102, 98. Professora, a gratuidade de justiça para pessoas assim, com comunidade ou pessoas especiais? Gratuidade de justiça? Para pessoas especiais ou que tem alguma comunidade. Se ela tiver rendimento, ela não vai conseguir a gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça diz respeito a rendimentos que a pessoa tem, que esse rendimento não tenha condições de fazer jus às despesas do processo. Então está relacionado diretamente à vulnerabilidade econômica e não à capacidade de trabalho da pessoa. Subsistência. Eu não tenho condições. E aí, quando a gente fala de vulnerabilidade econômica para a gratuidade de justiça, a gente analisa uma série de situações. Vamos pensar que você trabalha e você recebe por mês R$8.000. Automaticamente, se você pensa R$8.000, não faz jus à gratuidade de justiça. Essa é a regra. Mora de aluguel. É o suficiente? Não. Mas eu tenho uma pessoa em casa que como quer. Que tem uma despesa que vai me salário todo para essa despesa para essa pessoa que está enferma, que eu é que banco essa pessoa. Eu junto toda essa comprovação e faço pedido de gratuidade de justiça. Por quê? Porque o que me sobra muito mal dá para eu bancar as minhas despesas. Então, às vezes a gente pensa na gratuidade de justiça no valor econômico da pessoa. A pessoa sempre trabalhou como médico, sempre trabalhou no hospital, foi demitido. E de forma errada, e a gente teve até essa semana uma questão de uma professora, que ela fazia parte de um grupo de pesquisa, ela foi demitida da faculdade e ela foi retirada do grupo de pesquisa. Ela era a cabeça do grupo de pesquisa. Você não precisa estar na faculdade para você fazer parte do grupo de pesquisa. Quando ela foi retirada do grupo de pesquisa, ela ficou com ação. E ela foi indenizada por isso. Então, muitas das vezes, você trabalha com vínculo empregatício, você tem dinheiro, mas esse dinheiro está empregado, você não tem como mexer, e você acabou de perder seu emprego, você não tem como se movimentar. E eu quero trabalhar uma ação de indenização contra a empresa que me demitiu. Eu tenho dinheiro para pagar as custas? Hoje não, mas eu tenho dinheiro aplicado e eu vou receber. Eu peço a gratuidade de justiça, o juiz vai me dar, vai te dar a gratuidade de justiça. Agora, cuidado, que existe gratuidade de justiça e gratuidade de justiça. Tem gratuidade que ele está, quanto ao processo, você não paga nada. Mas nesse exemplo que eu estou lhe dando, o juiz vai dar a gratuidade de justiça para você demandar e lá no final você paga as custas. É uma gratuidade de justiça. Porque se ele não me der a gratuidade de justiça agora, eu não tenho como demandar. Eu não posso entrar com o processo. Então, para eu não ser prejudicada, ele vai me dar a gratuidade de justiça. E depois eu vou pagar ele quando eu receber. Ações de indenização de valores altos, quando a pessoa pede a gratuidade de justiça, é exatamente assim que o juiz faz. Então, só atentar para essas questões, que a gente tem nuances aí diferentes no que tange a gratuidade de justiça. Tá? Tem que pagar menor, na custa menor, no começo, depois complementa a questão das custas. Sim. Se você souber negociar, tem como negociar. É claro que quando eu for pedir a gratuidade de justiça num desses casos, eu vou sinalizar, olha, excelência, hoje não tem condições,
porque apesar de ter valores, os valores estão bloqueados, não podem ser mexidos. Tá? A pessoa contava com salário mensal, hoje não tem mais o salário, está tendo dificuldade quanto a isso e aquilo, não posso pagar a gratuidade de justiça agora, mas nada me impede que ao final eu consiga fazer jus ao pagamento. O juiz vai definir para você pagar no final, sem problema nenhum. O problema é que a gente imagina que quando a gente está diante da gratuidade de justiça, é para tudo eternamente, amém. E não é. E outra coisa, ela pode ser cassada no tramitar do processo. O exemplo que eu dei para vocês, que eu renunciei ao processo, ali o juiz sentenciou já a parte a pagar as custas e não foi pagar o valor que ele pagaria, não. Tá? A gente tem aí a possibilidade desse valor ele ser pago a mais, porque a própria lei sinaliza isso. Tá? Então, só tomar esse cuidado. O juiz pode deferir como pode indeferir a gratuidade de justiça. Eu faço o requerimento. Primeiro requerimento que o juiz vai... Requerimento e pedido são coisas diferentes. E a gente tem a ilusão que seja a mesma coisa. Quando eu peço alguma coisa no réu. Quando eu requeiro alguma providência do juiz. Então, se eu ter a noção que quando eu peço algo que é do réu, e quando eu requeiro alguma situação do juiz, eu sei qual a diferença de pedido para requerimento. E às vezes a pessoa está fazendo uma petição inicial na vara civil, hein? E coloca assim, dos fatos, do direito e do requerimento. Não é requerimento, 319 diz que é um pedido. Por quê? Qual é o bem que eu vou querer? Ah, eu quero a indenização. Então, a indenização é o meu pedido, é o meu requerimento. Eu posso fazer algum pedido? Posso. Eu preciso que o juiz notifique o banco. É um requerimento, não é mais pedido. Então, pedido eu peço para a parte ré. Requerimento eu requeiro ao juízo. E aí, se eu tiver isso na minha cabeça, eu sei quanto que é pedido e quanto que é requerimento, e eu não vou fazer confusão com isso. Se fizer essa confusão, porque a petição... Não, mas mostra a falta de técnica e o juiz vai pedir para você emendar. Qualquer petição que tenha algum erro, ele te dá ainda 15 dias para você emendar a petição. Foi? Tranquilinho? A partir dos 103 procuradores, a gente deixa para o próximo encontro da gente. Eu vou fazer a chamada. Lembrando, só marcar aqui 103.